Eu estive aqui em agosto do ano passado e foi no dia que eu tinha programa do PT, a fala da Dilma, você que estava ouvindo um panelaço aqui. E agora nós estamos com a manifestação aqui do lado. O que significa que a crise, a luta política radicalizada e polarizada que nós estamos vivendo é uma luta que se desenvolve durante a campanha eleitoral. Passou aqui o vídeo do desfecho da campanha eleitoral com a edição criminosa da revista Veja. Depois das eleições, o PSDB entrou com uma ação para anular as eleições e impedir a posse da Dilma. E depois que a Dilma tomou posse, começou um movimento para derrubar a Dilma. Então, o movimento das forças conservadoras no nosso país seguiu aquele velho script do Carlos Lacerda, quando ele brigava com Vargas. Ele dizia o seguinte: se ele disputar, não ganha eleição. Se ganhar a eleição, não toma posse. E se tomar posse, a gente derruba. Ou seja, essa é a velha arma da direita para derrubar qualquer movimento progressista no nosso país. Teve um historiador que deu uma entrevista recente, eu não estou com os números muito frescos na cabeça, mas ele falou que de 1930 até hoje só 5 presidentes conseguiram concluir o mandato. Quer dizer, a realidade do Brasil, das forças conservadoras, ao fim e ao cabo, é que eles não aceitam o fato de sofrerem a 4ª derrota consecutiva. Essa é a causa da crise, do movimento de oposição. A forma de viabilizar a derrubada do governo, encerramento do ciclo, varia de acordo com a conjuntura, mas tem sempre um elemento presente, que é o elemento da corrupção. Quando Getúlio Vargas se suicidou em 1954, tem uma manchete importante de um jornal de oposição, que a manchete era o seguinte: mar de lama no Catete. O Catete é onde era a sede do governo federal, lá no Rio de Janeiro, na Rua do Catete. O Getúlio Vargas era acusado de corrupção, de desmandos, estava à beira de um golpe, e o golpe não se concretizou porque o Getúlio Vargas se suicidou. Então foi o desfecho da crise, foi o suicídio do Vargas, criou uma comoção nacional e inviabilizou a aventura golpista, que veio a acontecer 10 anos depois, com a derrubada do João Goulart. Nós podemos dizer que tem mudanças de aspectos, de conjuntura, mas a crise que nós estamos vivendo agora se assemelha, em certa medida, à crise de 1954, quando houve o suicídio do Vargas, com a crise de 1964, quando houve um golpe militar no país. O que muda são os atores, os protagonistas da ação conservadora, que hoje não são mais as forças armadas que estão na linha de frente. O golpe militar, a ditadura militar, os tanques na rua, que era uma característica dos chamados pronunciamentos militares para intervir na cena política e redefinir os rumos do país. Hoje nós temos uma questão que o PCdoB chama de consórcio oposicionista. Este consórcio oposicionista é formado pelos partidos de oposição, que são os acionistas minoritários desse consórcio, porque o PSDB, o DEM e o PPS hoje não são protagonistas na luta política, eles são apenas a face visível da oposição parlamentar. Quem se destaca mais? O Ministério Público, a Polícia Federal, setores do Judiciário, e tudo isso com grande reverberação da mídia. Então essa é a oposição que existe
no nosso país. É a ação do governo, por exemplo. Hoje, se a gente for usar uma linguagem caricatural, hoje o Sérgio Moro tem mais poder do que a Dilma. O que ele está fazendo, nem a presidenta da República faz. O cara grava a conversa da presidenta da República, impede a nomeação de um ministro da presidenta. O Lula foi presidente, está sendo impedido. Prende qualquer pessoa a qualquer momento, põe na cadeia à base de tortura psicológica, obriga ao uso sistemático das chamadas delações premiadas, e com isso nós criamos uma conjuntura de instabilidade e incerteza, que todo dia de manhã as pessoas levantam, ou na internet, ou no rádio, ou no jornal, para saber que diabo aconteceu hoje de manhã. Ou seja, a conjuntura é tão acelerada que cada dia de manhã parece que o quadro muda numa situação que às vezes o movimento é pendular, a crise se agrava, depois dá uma melhoradinha, mas é uma situação de agravamento progressivo. Mesmo quando às vezes dá uma acalmada, a situação é de agravamento progressivo da situação política. Por isso que, na opinião do PCdoB, essa ação das forças conservadoras de oposição, ela é muito forte. Eles estão na ofensiva e o nosso campo político está na resistência, enfrentando dificuldades, e está numa luta de resistência e na defensiva. E é uma situação de desfecho indeterminado. Nós não podemos prever qual vai ser o desfecho dessa disputa política radicalizada, polarizada, que atingiu um grau de intolerância, de ódio e de situações de violência sem precedentes na história recente do país. Então esse é um quadro que é agravado por uma situação econômica difícil que o país vem enfrentando. O Brasil está enfrentando talvez o maior período recessivo dos últimos 80 anos, ou 90 anos, a retração econômica no país. Vocês lembram que em 2014 a economia brasileira ficou praticamente estagnada. Em 2015 houve uma queda brusca do PIB de quase 4%, e a perspectiva deste ano também é do crescimento negativo, mais ou menos nesse patamar. E com recessão, você tem desemprego, diminuição de renda, menor venda no comércio, menor produção industrial. Então você vê que os fatores de descontentamento da sociedade, os fatores de contrariedade também se avolumam. E uma crise alimenta a outra. Nenhuma medida econômica do governo, no sentido de enfrentar a crise, não é devidamente encaminhada. E quando encaminha alguma coisa, a população não fica nem sabendo, porque o bombardeio midiático em cima da crise política, da Operação Lava Jato, acaba nublando qualquer iniciativa do governo. Nós podemos até dizer, claro que se der tão certo, com uma pequena dose de exagero, mas nós podemos dizer que o governo está, do ponto de vista disso aí, ele está quase paralisado. Ele toma várias medidas, mas ele não está conseguindo. É igual um médico com doente, que você vai dando um medicamento e o doente não reage. Então essa é a situação que nós estamos vivendo. Diante disso, nós temos que, a nossa resistência, ela tem que ser em vários campos e tem que ser ampla. Tem que ser uma resistência ampla. Nós devemos fugir
de uma disputa política onde só a esquerda está enfrentando essa situação. A opinião que o PCdoB defende é que nós devemos ter uma forte unidade do movimento popular, do movimento social, das forças políticas de esquerda, mas nós precisamos ampliar a resistência, porque sem ampliação nós não vamos conseguir enfrentar essa maré conservadora. E quando a gente diz ampliar, significa ampliar inclusive com setores que são oposição ao governo. Porque a maioria hoje é oposição. Se você pega índice de popularidade do governo, o Bittencourt falou que aqui em Curitiba 72% votaram no Aécio. Com essa desgraceira um ano depois, a tendência é que tem mais gente contra ainda, não é diminuir. Não é que o pessoal se arrependeu, puxa, devia ter votado na Dilma. Então, para a gente enfrentar, a gente precisa construir uma maioria política e uma maioria social. Por isso que a questão da amplitude é importante. E a amplitude se dá fundamentalmente no terreno da democracia, defesa do Estado de Direito democrático e contra o golpe. Nós podemos falar, meu amigo, tudo bem, você pode ser oposição ao governo, você pode não gostar do governo, você pode ser contra a política econômica do governo, mas o governo foi eleito. Nós temos que respeitar as regras do jogo da democracia. Esse discurso de defesa do Estado de Direito democrático, contra as maquinações golpistas, contra essas ações promovidas pela Operação Lava Jato, em conluio com a mídia e com setores do Estado, consegue galvanizar setores mais amplos. Está tendo esse ato agora, que já foi informado que está lotado lá o auditório da Universidade Federal, ato com as mesmas características, só para dar um exemplo, que São Paulo foi um lugar também onde a Dilma perdeu o fio e a oposição conservadora é forte, mas lá teve um ato no Tuca e um ato na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, com juristas, advogados, intelectuais, personalidades, os dois atos com bastante representatividade, os dois atos lotaram os auditórios e também tiveram que ocupar as ruas com telão, porque os espaços internos das universidades não comportaram o público presente. Então uma consciência democrática no país está se levantando. Então é importante esse movimento de articulação com uma visão política mais ampla. Isso no terreno do mundo jurídico e de outras personalidades. Na questão do Congresso Nacional, onde a bola está sendo jogada, porque tem o processo de impeachment, está sendo analisado na Câmara e no Senado, nós também precisamos ampliar. Porque se depender só dos votos do PT, do PCdoB, do PDT e um outro deputado desgarrado, nós não vamos conseguir a quantidade de votos necessária para barrar o processo de impeachment. Por isso que nós precisamos também ter amplitude para angariar apoios. Aí tem que ter uma visão ampla, que às vezes a pessoa defende a firmeza, a radicalidade contra o impeachment e fica brigando, discutindo, até tirando do nosso campo de aliança aliados mais instáveis, figuras do chamado centro político. Vou dar um exemplo cabeludo. Um dos aliados contra o impeachment da Dilma é o Paulo Maluf. Isso é um dado da realidade. O Paulo Maluf, cara conservador de direita, ele é contra o impeachment. Tem as suas razões, mas num momento, numa guerra, que você está acuado na trincheira, está sofrendo bombardeio diário por terra, mar e ar, você vai escolher
Ó, o cara para me ajudar aqui, eu primeiro quero currículo, folha corrida, quero saber as posições dele ao longo da história. Essa é uma posição principista e que não ajuda a luta política que nós estamos desenvolvendo. Eu estou falando isso porque tem pessoas honestas, sinceras e comprometidas com a defesa que considera que a esquerda, é só a esquerda que vai para a rua. Se depender desses vacilões, nós não vamos conseguir enfrentar a ação conservadora. Então a questão da amplitude é uma questão fundamental. Isso está sendo operado pelos agentes políticos. O principal operador político hoje da luta contra o impeachment no Congresso Nacional é o Lula. Ele é o principal operador. Por isso, esse movimento de tentar impedir que ele assuma o ministério, essa ação aí que o Gilmar Mendes promoveu. Com isso, o Lula no governo era uma espécie de coringa no jogo de cartas. Você está com a última carta na manga, você joga o coringa. A Dilma jogou o coringa, os caras foram lá e trucaram. Já caçaram a posse do peão, devolveu para o Moro e coloca em risco do principal articulador político do governo na tentativa de salvar o impeachment. Pode ser presa a qualquer momento. Olha a situação dramática que nós estamos vivendo. Em Guantánamo. É aqui. Oi? Em Guantánamo, que é aqui em Curitiba. Então eu estou dizendo isso para reforçar a ideia que precisa reforçar a bandeira da defesa do Estado de Direito Democrático, a bandeira da amplitude e procurar construir as condições de retardar esse processo de impeachment, dificultar. Ontem, na primeira reunião da comissão de impeachment, a oposição desistiu de incorporar a delação do Delcídio no processo. Ficou circunscrita às pedaladas fiscais. Só que as pedaladas fiscais, saiu até uma matéria no jornal, falaram que se caçar um governante por ter cometido pedalada fiscal, tem 17 governadores estaduais que também praticaram a pedalada fiscal, que na verdade não é um crime. Na verdade é uma situação de emergência para governar, que o cara tira um dinheiro daqui, põe ali, fala porque diante das dificuldades. Mas eles já dizem que estão preparando um segundo pedido. Se perder esse, eles abriram mão, não foi por amor à lei, às regras do jogo. É que eles não queriam que isso fosse motivo para uma ação no Supremo. E a outra questão, por último, que eu queria falar, é que nessa manifestação do dia 18, no Brasil inteiro, foram manifestações muito fortes e que impactaram o quadro político. O povo na rua é um elemento diferencial nessa correlação de forças adversas. Eu vou falar, por exemplo, do caso de São Paulo. O ato do dia 13, promovido pela turma do impeachment, foi um ato muito grande. Foi um ato gigantesco, ocupou a Paulista inteirinha. Quem conhece sabe, foi uma manifestação grande. O nosso ato foi surpreendentemente grande, foi menor do que o deles, mas não foi muito menor. Foi pouco, houve uma manipulação grosseira. É só olhar as fotos aéreas. Se alguém olhar as fotos aéreas, você vai perceber que a diferença existe, é maior do ato do dia 13, mas não é uma coisa assim tão expressiva como eles procuram caracterizar. Sem contar que no domingo, em São Paulo, a Avenida Paulista agora é fechada para lazer. E normalmente no domingo tem muita gente andando de bicicleta, então é um público
que vai entrando também na manifestação, vira um piquenique, então a turma vai incorporando. Então eu acho que aqui também o pessoal falou que o ato foi muito forte, né, no dia 18, também o deles foi maior. Bem maior. Bem maior, mas mostrou que há amor em Curitiba, não é só ódio, né, Wilson? Também mostrou que tem uma resistência. Em alguns estados, os nossos atos foram maiores. É que não existe uma compilação estado por estado. Eu sei que na Bahia foi maior. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, foi maior. E Rio e Minas, que são dois estados importantes, os atos nossos também se comparam, enfrento deles numa situação quase que de igualdade. Então acho que isso criou um fato novo, importante na conjuntura política. Embora a gente não possa perder de vista que a tendência principal ainda do cenário é esse processo de impeachment. Porque tem uma definição do PMDB que é uma definição decisiva. O PMDB vai decidir no fim do mês uma posição em relação ao governo e está todo mundo acompanhando a conspirata em curso, juntando Serra, Temer, Aécio e Alckmin, tentando construir já um governo de transição, tentando já construir um ministério, uma nova política econômica, já estão procurando construir uma alternativa. E o noticiário, TV, rádio, jornal, internet e revista, procura cada vez mais naturalizar o golpe. Diferentemente do que houve no Paraguai. A gente não pode falar que é a mesma coisa do Paraguai. No Paraguai o Congresso se reuniu de repente, de manhã à tarde já caçou o Lugo. Vocês lembram disso? Foi um raio em céu azul. Ninguém estava sabendo de nada e de repente o Lugo foi apiado do poder. Aqui, no caso do Brasil, eles estão tentando ganhar corações e mentes da população para achar que o impeachment é a melhor coisa para o Brasil, para acabar com a crise política, para acabar com a crise econômica, para enfrentar o problema do desemprego, de inflação, essa onda da Petrobras. Então eles vão fazendo um movimento que acaba naturalizando uma hipótese de golpe. Vocês viram a pesquisa do Datafolha, querendo ou não querendo, goza de certa credibilidade e os números são levados em conta. Tem um amigo meu que fala, o maior erro da vez ficar brigando com pesquisa. Fizeram pesquisa, você tem que ver como tratar, mas não negar a pesquisa. Mas mostrou que 68% concordam com o impeachment. Se a gente acompanhar o clima político, a gente vê que tem uma certa base uma pesquisa, não é uma coisa artificial. Então isso mostra o esforço das elites brasileiras, que devem também ter orientação de fora do país, no sentido de naturalizar o golpe. Por isso que essas denúncias de não vai ter golpe, é golpe, enfrentar o impeachment, vai criando certos constrangimentos. A própria Folha de São Paulo, alguns dias atrás, pela primeira vez, fez o editorial falando, pô, o Moro também atravessou o sinal, pô. O cara começa a extrapolar. Ele fez até uma mensagem falando que ficou sensibilizado com as passeatas, as manifestações de rua, atuando mais como agente político e não como magistrado. Então, essa é a realidade. Diante disso tudo, cada um tem que fazer o seu papel. Particular, os parlamentares no Congresso Nacional, isso é um papel de quem atua no parlamento, para fazer atos mais amplos, com advogados, juristas e personalidades. Cada um cumpre um determinado papel, é um papel de liderança. Mas acho que nós,
esses 5 minutos generosos que a Elza me concede para concluir, para a gente ter foco e não dispersar, nós teríamos que ter 2 grandes tarefas, viu, Elza, que eu acho importante. Primeiro lugar, participar dos grandes eventos nacionais. Hoje a luta política está nacionalizada, é Dia Nacional de um lado, Dia Nacional de Luta de outro, então a participação nessas atividades é importante. Hoje, à tarde, a Frente Brasil Popular, que é uma articulação importante, não é a única, mas é uma importante nessa luta de resistência, referendou o dia 31 de março como um Dia Nacional de Luta em Brasília. Então vai ter caravanas de todos os estados indo para Brasília. Mas para adequar esta data com as particularidades regionais e também que com uma certa dificuldade, não dá para levar 30 mil pessoas do Paraná para Brasília, aí só se fosse para tomar de assalto o Palácio do Planalto, né? Mas aí vai ter nos estados, alguns estados vão promover atividades também, políticas, culturais, alguns eventos. Então vai se procurar combinar o dia 31 de março, no Dia Nacional de Lutas, cujo epicentro vai ser Brasília, mas em diversos estados, ou quase todos os estados também, vai ter atividades que cada estado, nos seus fóruns, nas suas frentes, definirão o caráter, o conteúdo e as características. Então acho que participar dessas atividades nacionais e dos desdobramentos dessas atividades é uma questão importante. E a outra questão é que nós precisamos também capilarizar o nosso movimento. Quando a gente participa só dos atos nacionais, dos grandes atos, a gente mobiliza a militância, a parcela mais avançada. Mas nós precisamos dialogar mais com as nossas bases. Porque se a gente perceber, o Bittencourt falou aqui, Sindicato dos Engenheiros. Rapaz, se eu vacilar, o pessoal invade aqui e vai cobrar a posição do sindicato em defesa do impeachment. Estava conversando hoje com o pessoal dos bancários. Disseram que publicaram uma nota no portal do sindicato contra o golpe. Falou que teve uma montanha de mensagens de bancário. Eu não aceito que o meu sindicato, que é sustentado com o meu dinheiro, venha defender essa canalha que está roubando o Brasil. Os médicos, que desde o programa Mais Médico, o Ato Médico, as entidades médicas do Brasil, mesmo dirigidas por forças progressistas, estão enfrentando um drama semelhante aqui ao do nosso líder Bittencourt. E também não é só nos chamados setores médios. Se a gente for lá nos metalúrgicos do ABC, que é a terra do Lula, onde nasceu o PT, das grandes greves que formou a CUT, vai perguntar para os dirigentes lá. Eles falaram que foi discutida a possibilidade de realizar greve geral ou greve parcial, mas fazer movimento. O pessoal falou, no atual momento está difícil, e a categoria está dividida. Tem uma parte confusa, não por sacanagem, mas por bombardeio da mídia. O cara acha que alguma coisa está errada e tem que mudar. O cara pensa isso. Alguma coisa está errada e tem que mudar. Então, para enfrentar essa opinião, nós temos que fazer do tipo, cada sindicato, cada entidade estudantil, cada associação de moradores, cada movimento feminista, movimento negro, movimento de mulher, LGBT, cada um desses procurar reunir mais gente para fazer discussão, para esclarecer, para sentir o pulsar das suas bases,
para você ir ganhando também essa luta de ideias, essa luta de opiniões. Então nós temos que combinar, participar nas grandes lutas, nas grandes jornadas de luta, mas também fazer aquele velho trabalho de formiguinha. Tá parecendo aquele troço da época da ditadura, que você às vezes fazia reunião de 3 pessoas para unificar uma posição e ver o que fazer. Isso acabou dando resultado. Demora, mas a gente precisa fazer isso também, fazer um trabalho de maior capilarização. E por último, isso é mais difícil, é convencer os deputados. Aqui no Paraná, vocês convenceram os deputados do Paraná a votar contra o impeachment. Então vocês têm que fazer no município, na região, no determinados segmentos, tem contato com o deputado, pedir e falar, pá, impeachment é golpe, você não vai pôr na sua biografia política que você é sócio do golpe. Então esse corpo a corpo com os deputados e senadores, eu acho que também é uma tarefa importante. Então basicamente seria isso. Eu acho que as condições de impedir o impeachment existem, é possível impedir o impeachment, existem outros problemas que a gente precisa, o governo precisa também ter uma sinalização de melhoria da situação econômica para melhorar o humor das pessoas. Esse é um problema também sério, porque está aumentando o desemprego, e fala que vai mexer no salário mínimo, fala em reforma da Previdência, isso também joga água no moinho da oposição. Então o governo também precisa, reconhecendo as dificuldades, também ver como enfrenta essa realidade. Era mais isso aí, pessoal, vamos para o debate.